Meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É uma grata satisfação mais uma vez poder estarmos juntos, através do canal do YouTube, para esse momento devocional, momento de reflexão da palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração, ao meu coração. Portanto, nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta noite. Mas antes nós vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para recebermos a sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar nossas vidas, ó Pai, em tuas mãos. Pedir ao Senhor, ó Deus, que venha assim falar o nosso coração. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser instruídos, ó Deus, na Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, ó Deus, as verdades da Tua palavra, para que possamos aplicar em nossa vida. No nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, quero deixar com vocês nesta oportunidade o texto que se encontra no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amados irmãos, palavra de Deus poderosa para as nossas vidas. Nós temos meditado agora nesse mês de junho sobre o tema do fortalecimento. E aqui nós encontramos a história de Gideão, uma belíssima história da palavra do nosso Deus. O chamamento de Gideão foi chamado por Deus para um momento crítico, um momento difícil na vida do povo de Israel. O povo que estava sofrendo nas mãos dos midianitas, o povo que estava até tendo que plantar e esconder o que se plantou, como a gente viu aqui no texto, por conta dos midianitas, que estavam arrasando com o povo de Israel, e o povo estava realmente sofrendo nas mãos do inimigo. Eles clamavam ao Senhor, e agora Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, ele resolve chamar Gideão. Gideão que Deus escolhe para ser aquele que Deus iria usar como instrumento em suas mãos para libertar o povo da opressão dos midianitas, para que o povo então pudesse vencer aquele momento difícil no qual eles estavam enfrentando. E aí, amados, nós temos aqui esse momento específico, esse momento onde Deus, através do anjo, ele tem esse contato com Gideão, tem essas palavras, a gente tem aqui a maneira como Gideão reage a toda essa situação. E aí Deus diz: vai nessa tua força, vai nessa tua força. É claro que nós sabemos aqui pelo texto que não era uma força que tinha dentro de Gideão. Não é que ele tinha nascido com essa força extraordinária para poder vencer os midianitas. Até porque aqui logo no início do texto ele está com medo, ele está ali guardando, malhando o trigo para pôr a salvo dos midianitas. E aí então aparece o anjo do Senhor e ainda diz para ele: homem valente, o Senhor é contigo. E aí que está o X da questão aqui, é de fato essa palavra do anjo: o Senhor é contigo.
É por isso que nós podemos acreditar que nós encontramos aqui a palavra força, a palavra valente, na vida de quem, na verdade, não demonstrou nada disso, principalmente por causa das suas reações diante da palavra do anjo. As palavras de Gideão aqui eram palavras de derrotas, eram palavras de desânimo, mas mesmo assim, né, o Senhor, com muita misericórdia, não apenas da vida de Gideão, mas da vida do seu povo, diante da situação difícil no qual eles estavam atravessando, o Senhor então resolve usar, né, como instrumento em suas mãos Gideão. Gideão, ele é chamado por Deus para ser uma bênção na vida do povo de Israel. E aqui, né, na conclusão que nós lemos no versículo 16, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E nós sabemos o desfecho dessa história. De fato, Gideão, né, com seus 300, ele derrotou aquele grande exército, aquela multidão dos midianitas. Mas, queridos, o começo dessa história tem muito para nos ensinar. Logo que o anjo diz para ele que ele seria aquele que iria livrar Israel, né? Ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele vai logo retrucando, né? Se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Né? Por que a gente está passando por essa luta? Então ele já vem logo questionando. Infelizmente, irmãos, isto demonstra, né, a realidade de quem nós somos. Quantas vezes nós também, diante das situações, diante das nossas crises pessoais, familiares, crise como essa que nós estamos enfrentando agora, da pandemia, quantas vezes nós questionamos, cadê Deus? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Não é como se as calamidades não fizessem parte da história da humanidade. Sempre fez, sempre vai fazer parte, por conta de consequência natural do pecado. É Deus permitindo, sim, mas não que Deus desamparasse o seu povo, como ele colocou aqui. Né? Gideão disse, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Esse, na verdade, é um comportamento de quem está afastado de Deus, de quem não se sente fortalecido por Deus, sente-se então desamparado. Era a maneira como Gideão se sentia, como o povo estava se sentindo, na verdade. Até porque, se você for observar o livro de Juízes, você vai ver que era um povo que estava fazendo o que achava melhor, estava distante do caminho do Senhor. E aí era dessa forma que eles se sentiam desamparados. Mas mesmo assim, né, o Senhor, na sua infinita graça, na sua misericórdia, ele, apesar disso, ele quer usar Gideão. Ele chama Gideão para ser uma bênção na vida do seu povo. E aí o Senhor disse para ele, virou o Senhor e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Como que agora então, né, ele colocou essa questão, se o Senhor é conosco, então por que não sobreveio tudo isso? E agora, diante dessa palavra, vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Eu te enviei. Aí talvez Gideão pudesse falar assim, então já que é assim, já que o Senhor enviou, então conta comigo, eu estou de frente, pode deixar que eu vou, é comigo mesmo. Nada disso, né? Nada disso. Gideão continua ainda questionando, continua ainda lamentando e colocando as suas fraquezas. Mas até se entende, né? A gente vai ver outros textos da Bíblia, como Moisés, por exemplo, que foi chamado por Deus, também colocou suas fraquezas. Jeremias, quando foi chamado por Deus, também apresentou diante de Deus as suas fraquezas. Na verdade, é importante também que nós estejamos reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, entendendo que a nossa força ela vem somente do Senhor. Então Gideão, diante dessa palavra, ele também diz, ai Senhor, com que livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Como pode ser eu, Senhor? Não tem a mínima chance. Mas então, amados, mesmo com Gideão apresentando, né, diante do Senhor aqui esse argumento, mas Deus, né, ele queria usar Gideão para que ele pudesse de fato ser aquele homem valente, que ele pudesse ter essa força para liderar o povo de Israel na luta contra os midianitas. Então por isso que o Senhor completa dizendo, né, o Senhor através do anjo diz para ele, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem, mostrando que aquele grande problema, aquele problema tão terrível na vida do povo de Israel, era
nada para o Senhor, né? Era como se fosse um só homem. Então, na verdade, é assim que Deus continua agindo, meu querido. Minha querida irmã, você precisa acreditar nisso, no poder de Deus, na força do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdade que nós devemos trazer para o nosso coração, para as nossas vidas. Essa é a certeza que nós devemos ter diante dessa situação na qual nós estamos vivendo. As notícias são terríveis. Quando nós olhamos para as circunstâncias, dá vontade de desanimar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, assim como fez Davi diante do gigante Golias, ele não olha para o gigante, ele olha para o Senhor, que está acima do gigante. E aí então ele enfrenta, né? Ele não tem medo. E assim Gideão enfrentou logo depois, né? No primeiro momento ele ficou realmente com medo. Ele ficou realmente apresentando as dificuldades, a fraqueza, que na verdade, irmãos, é a nossa realidade. É a minha realidade e a sua. Nós realmente temos as nossas fraquezas. Mas como também diz a palavra do Senhor, né, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quer dizer, quando sou fraco, é aí que sou forte. Então quer dizer, nós precisamos da força que vem do Senhor. Que Deus continue nos fortalecendo mais e mais. Que nós possamos olhar aqui para essa história de Gideão e lembrar que Deus continua o mesmo. Né? Ele livrou Israel das mãos dos midianitas e o Senhor vai nos livrar dessa situação tão difícil que estamos atravessando aí em nosso país, agora principalmente no nosso país e na nossa cidade. Temos vivido dias difíceis, mas o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, isso nos basta. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ter essa certeza no nosso coração e erguer a nossa cabeça, seguir em frente na certeza de que o Senhor está conosco. E aí a vitória é garantida. Se eu estou contigo, ferirás. Se o Senhor está conosco, então eu sou homem valente. Né? Vai nessa tua força e livra Israel. Eu te enviei. Essa foi a palavra de Gideão. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu querido. Que nós possamos verdadeiramente ser uma bênção agora. Né? Principalmente na vida de pessoas que estão aí atemorizadas, né? Estão aflitas. Que o Senhor possa nos usar como instrumento para abençoar, para levar uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, né? Uma palavra que venha realmente de Deus, para que essas pessoas possam realmente ter uma vida transformada, uma vida abençoada através de nós. Que o Senhor nos use, assim como usou Gideão, para vitória no nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados. Deus continue nos abençoando, continue falando ao nosso coração, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, né? Vai chegando aí o final de semana, se Deus quiser estaremos juntos novamente aí no domingo. Se você quiser vir para a igreja pela manhã, a igreja está aberta, né? Nós temos ali um momento de louvor e depois também uma oração, e você é o nosso convidado para estarmos juntos pela manhã, de 9 até as 10h30, tá bom? Não é escola dominical, não é culto, mas estamos juntos ali, reunidos pela manhã. Mas à noite, né, no canal do YouTube, você fique ligadinho aí, tá bom? Às 7h30, se Deus quiser, teremos também um culto online. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Ó Senhor Deus, nosso Pai bendito e amado, nós louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Te agradecemos por tua palavra, ela é viva e eficaz. Tua palavra fala profundamente ao nosso coração, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo. Continue, ó Deus, nos animando, nos encorajando, Senhor, diante das lutas, das dificuldades. Nós possamos ter a certeza de que é o Senhor que nos chama, que é o Senhor que nos envia, ó Deus, e que nós não temos o que temer. Porque o Senhor é conosco, sim. O Senhor não nos desamparou. Ó Deus, essa é a certeza que nós temos. E assim, ó Pai, nós queremos continuar crendo no teu poder, ó Deus, crendo, ó Deus, na tua graça, na tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos faça, ó Deus, instrumento em tuas mãos para a glorificação do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, continue abençoando cada família. Continue abençoando, Senhor, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, os profissionais de saúde que estão ali, ó Deus, na frente de batalha, ó Deus, abençoando a vida daquelas pessoas, ó Pai, faça deles instrumento nas tuas mãos. Cuida, proteja, fortaleça, ó Deus, cada um. E rogo também, ó Deus, em favor dos enlutados, em favor do nosso governo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Ó Pai amado, nós esperamos em Ti, nós cremos na vitória. E assim, ó Deus, oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É isso aí, queridos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.